Quando pensamos em mafiosos, imaginamos homens perigosos, poderosos, que operam nas sombras do submundo, homens que construíram impérios com sangue, que inspiram medo e admiração, mas que no fundo são apenas homens. Hoje vamos mergulhar no lado mais obscuro da alma humana e conhecer os 10 mafiosos mais temidos da história. Homens que comandaram impérios do crime e espalharam terror por onde passaram. Preparem-se para conhecer a face do mal, para encarar a violência e a ambição desmedida. Nossa jornada começa na Colômbia, palco de um dos impérios do crime mais lucrativos e violentos da história. Pablo Escobar, o nome que ecoa como um trovão nos Andes, um nome que evoca tanto medo quanto fascínio. Conhecido como El Patrón, Escobar transformou a cidade de Medellín em um centro nervoso do tráfico internacional de cocaína. De origem humilde, ele construiu um império bilionário, um verdadeiro esquema de pirâmide do crime que se estendia da selva colombiana até as ruas de Miami. Políticos, juízes, jornalistas, ninguém escapava de sua rede de influência e violência. Mas sua lenda, essa, continua viva, sussurrada com medo e admiração nos cantos mais escuros da Colômbia. Nossa viagem nos leva agora aos Estados Unidos da década de 1920, a era do jazz, do glamour e da lei seca. Em meio à euforia da era do jazz, um novo tipo de criminoso surgia, Al Capone, o gangster que personificou a violência e a corrupção da época. Capone, o Scarface, era um homem de negócios brutal e implacável. Sob sua liderança, a máfia de Chicago controlava o lucrativo comércio ilegal de bebidas alcoólicas, cassinos clandestinos e bordéis. O massacre do dia de São Valentim, um dos episódios mais sangrentos da história da máfia, consolidou sua imagem de homem implacável. A justiça americana, incapaz de detê-lo por seus crimes violentos, acabou por condená-lo por sonegação fiscal, um crime bem brasileiro. Nossa próxima parada é Nova York, berço da máfia americana. E nenhum nome ressoa com mais poder e temor do que Vito Genovese, o capo de tutti capi, o chefão dos chefes. Genovese personificava a frieza e a ambição desmedida, um verdadeiro peixe grande do crime. Ele ascendeu ao poder pelas mãos sujas de sangue, eliminando seus rivais com uma frieza calculada, como quem joga um jogo de xadrez. Sob sua liderança, a família Genovese se tornou uma das mais poderosas e temidas da máfia americana. Um verdadeiro polvo com tentáculos em todos os lugares. Ele controlava sindicatos, políticos e juízes, infiltrando seus tentáculos em todas as esferas da sociedade. Traído por seus próprios aliados, ele terminou seus dias na prisão, um símbolo do poder efêmero do submundo, mostrando que aqui se faz, aqui se paga. Nossa jornada nos leva agora ao México, um país assolado pela guerra às drogas. E nenhum nome causa mais temor e admiração do que Joaquim El Chapo Guzmán, o chefão quase mítico do cartel de Sinaloa. El Chapo, o baixinho, era um mestre da logística e da violência, um verdadeiro estrategista do crime. Ele transformou o cartel de Sinaloa em uma multinacional do crime, com tentáculos que se estendiam por todos os continentes, como um verdadeiro polvo. Sua marca registrada? As fugas espetaculares de prisões de segurança máxima, que pareciam impossíveis, dignas de um filme de ação. Mas a lenda do El Chapo também era escrita com sangue, um lembrete de que no mundo do crime, a violência é a moeda de troca. A lenda de El Chapo pode ter chegado ao fim, mas sua história continua a alimentar a fascinação pelo submundo do narcotráfico, um mundo obscuro e perigoso. Retornamos aos Estados Unidos, mas desta vez para conhecer a mente por trás da organização da máfia, como a conhecemos. Charles Lucky Luciano, o estrategista, o visionário, que transformou o crime em um negócio lucrativo e organizado. Um verdadeiro empresário do crime. Luciano era um revolucionário. Ele enxergou o potencial de unir as famílias mafiosas, de criar uma estrutura corporativa para o crime, como uma verdadeira empresa.
Sob sua liderança, a comissão foi criada, um conselho de administração do submundo, uma cúpula do crime. Ele modernizou a máfia, profissionalizando suas atividades e expandindo seus negócios para além das ruas, transformando-a em um império. Ele transformou a máfia em um império empresarial, mas sua ambição desmedida acabou chamando a atenção da justiça, mostrando que o crime não compensa. Nossa próxima parada é Nova York, onde um novo tipo de mafioso se destacava, John Gotti, o Dapper Don, o gangster midiático que amava os holofotes como um verdadeiro artista. Gotti era um personagem controverso, um mafioso que cultivava uma imagem pública, um showman do crime. Ele amava os holofotes, os ternos Armani e a atenção da mídia, um verdadeiro pavão. Sob a liderança de Gotti, a família Gambino viveu um período de poder e violência, um verdadeiro reinado de terror. O FBI, cansado de sua onipresença na mídia, intensificou as investigações contra Gotti, cercando-o como um jogo de gato e rato. Traído por um de seus homens de confiança, o Dapper Don foi finalmente condenado à prisão perpétua, um fim melancólico para um mafioso que tanto amava os holofotes. Nossa jornada nos leva agora para o mundo das finanças, onde um homem discreto, de mente brilhante, controlava o dinheiro sujo da máfia Meyer Lansky, o contador da máfia, um verdadeiro gênio das finanças. Lansky era um gênio das finanças, um estrategista que entendia o poder do dinheiro, um verdadeiro mago dos números. Ele lavava o dinheiro sujo da máfia, investindo em cassinos, hotéis e empresas legítimas, como um verdadeiro investidor. Lansky construiu um império financeiro global, com ramificações em Las Vegas, Cuba e Suíça, um verdadeiro polvo do dinheiro. Ele nunca foi condenado por crimes graves, um testemunho de sua inteligência e habilidade em se manter um passo à frente da justiça, um verdadeiro gênio intocável. Nossa próxima parada é a Nova York dos anos 1930. Em uma era de gangsters e proibição, um homem se destacava pela sua influência e poder. Frank Costello, o primeiro-ministro do submundo, um verdadeiro maestro da máfia. Costello era um diplomata, um negociador habilidoso que preferia a política à violência, um verdadeiro estrategista. Ele controlava políticos, juízes e policiais, usando sua influência para proteger seus negócios como um verdadeiro marionetista. Sob sua liderança, a máfia se infiltrou em sindicatos, empresas legítimas e até mesmo na política, espalhando seus tentáculos como um polvo. Mas o reinado de Costello não duraria para sempre, como tudo na vida. Nossa penúltima parada nos leva de volta a Nova York dos anos 1950 para conhecer o Dom discreto que comandava com mão de ferro. Carlo Gambino, o mestre da discrição. Diferente de John Gotti, Gambino acreditava no poder da discrição no ditado "quem não aparece não é lembrado". Ele preferia o anonimato, comandando seu império das sombras como um verdadeiro fantasma. Sob sua liderança, a família Gambino se tornou a mais poderosa dos Estados Unidos, um verdadeiro império do crime. Gambino morreu como viveu no poder, de causas naturais, sem nunca ter passado um dia na prisão. Um verdadeiro mestre na arte de desaparecer. Nossa jornada termina na Sicília, terra natal da Cosa Nostra. E nenhum nome inspira mais mistério e temor do que Bernardo Provenzano, o Binu Ultraturi, o fantasma da Cosa Nostra, um verdadeiro mito. Provenzano era um mestre da invisibilidade, um fantasma que assombrava as autoridades. Ele comandou a Cosa Nostra por décadas, escondido em um bunker, enquanto a Itália o procurava por seus crimes, como um verdadeiro fora da lei. Ele reconstruiu a Cosa Nostra após a guerra sangrenta contra o Estado italiano, como um mestre da reconstrução. Sua captura em 2006, após 43 anos foragido, marcou o fim de uma era para a Cosa Nostra, a era do fantasma. E assim termina nossa jornada pelo submundo do crime organizado, um mundo de sombras e violência. Homens que desafiaram a ordem, que construíram impérios com sangue e pólvora,
mas que no fim sucumbiram à própria ambição, mostrando que o crime não compensa. No mundo do crime organizado, a queda é sempre uma questão de tempo, como um castelo de cartas. Mas a história desses homens, por mais obscura que seja, nos serve como um lembrete dos perigos da ambição desmedida e do poder sem limites, um alerta para não seguirmos o mesmo caminho. Esses homens comandaram impérios do crime, espalharam medo e se tornaram lendas sombrias, mas a que custo? Mas, no fim, o poder e a violência sempre têm um preço, e esse preço costuma ser alto demais. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para mais vídeos como este.